Olá, pessoal do terceiro ano. Bem, pessoal, continuando a parte de eletricidade, que foi proposto como teoria nova, como coisa nova para vocês, a gente vai falar um pouco hoje sobre geradores e associação de geradores. Lembrando a vocês que esse assunto ele está lá para o livro 4, tá? Na parte de Física 2, se eu não me engano, tá? Pedir a vocês que, se eu não me engano, a aula 15, então pedir a vocês que dêem uma olhada, tá? Nessa parte de geradores e associação de geradores, que tem tudo a ver com a parte de circuitos, que é o que a gente já está vendo, que são aplicações da eletrodinâmica, tá, pessoal? A gente já falou sobre corrente elétrica, já falou também sobre resistores, e vamos falar um pouco hoje sobre geradores, tá? Depois a gente vai estar falando sobre outros elementos do circuito, como capacitores, e depois a gente vai estar entrando em leis de Kirchhoff, tá, pessoal? Então vamos lá. Bem, então a gente começa perguntando o que são os geradores, né? E aqui a ideia de gerador ela é bem abrangente, né? Ou seja, geradores são dispositivos com função de transformar ou transferir energia, né? Em várias formas de energia que a gente tem, né? Transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, uma hidrelétrica, né? A gente tem também uma usina nuclear também que gera energia elétrica também através de reações nucleares, né? A gente tem aqui alguns aparelhos que transformam energia do tipo de ventos, né? No caso da energia eólica, né? E energia elétrica também, e assim por diante. Na parte de circuitos, a gente tem que os geradores eles são associados a pilhas, né? E baterias também, tá, pessoal? São elementos do circuito que geram uma DDP, geram uma diferença de potencial dentro do circuito, e a partir disso gera a corrente no circuito, ok? Então, o gerador não cria energia elétrica, a gente sabe, ele apenas transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, né? Sendo ela cinética ou qualquer uma dos tipos de energia que a gente pode ter na natureza, né? Pode pensar, por exemplo, numa hidrelétrica, né? Onde, na realidade, ali a massa de água, né? A energia potencial gravitacional associada à massa de água pode estar gerando uma energia de origem elétrica utilizada na rede elétrica que a gente tem nas cidades, tá? Então, a energia elétrica fornece as cargas que o atravessa, né? Mas durante a passagem das cargas elétricas pelo o interior do gerador, ocorrem perdas energéticas. Isso aí está associado ao que nós chamamos de resistência interna de um gerador, tá, pessoal? Então, aqui está o gerador, energia total recebida não elétrica, ou seja, essa energia que ela é recebida pelo gerador, parte dela é transformada em energia elétrica útil, né, para ser utilizada, né, por qualquer, por exemplo, em casas ou em qualquer outro tipo de local, tá, pessoal? E a outra que é utilizada, que ela é dissipada no interior do gerador. Isso está associado à resistência interna do gerador, tá, pessoal? Então, energia elétrica recebida, parte vai para o meio exterior, ou seja, é utilizada realmente, parte dela é dissipada. Essa energia que é recebida, a gente associa ela ao que nós chamamos de força eletromotriz, tá? Ou FEM, ou seja, pode ser chamado pode ser caracterizado por esse E ou por esse epsilon aqui, que corresponde à quantidade de energia elétrica que recebe cada unidade de carga, que eu atravesso. A gente pode escrever também como trabalho por unidade de carga, tá, pessoal? E associada a essa energia útil tem o U, que, né, lado aqui é energia elétrica útil que é utilizada, tá, pessoal? E aí a gente tem também associada a energia dissipada o R vezes I. Isso aqui a gente vai ver que esse R ele tem a ver com a resistência interna, né, do gerador, né, multiplicado pela corrente aí, que é o que atravessa o gerador, tá, pessoal? Então, para um gerador real, a gente tem aqui o símbolo do gerador dado por essa barra maior e barra menor, né, dentro do circuito. Aqui a gente tem o que nós chamamos de resistência e resistência interna nesse caso, gerador. Pode ser uma pilha, uma bateria ou qualquer outra fonte de energia que gera corrente dentro do circuito, tá, pessoal? Esse epsilon aqui é o símbolo, ele gera uma corrente, essa resistência interna é a mesma que é colocada aqui multiplicada pela corrente. Isso aqui é para um real, onde na realidade a resistência interna é diferente de zero, ou seja, ela tem um valor que é diferente de zero, e a resistência interna ideal seria que você tivesse um gerador que não tivesse nenhuma resistência interna, tá?
Bem, a gente pode calcular a potência da energia elétrica, nesse caso aqui, a potência elétrica de um gerador, tá? Tendo um gerador que a gente tem a potência é dada, ela representa a potência total gerada, esse PT aqui, né? Recebido de forma não elétrica, tá? Essa aqui é a potência dissipada, né? Que é o PD, e o PU aqui é a potência fornecida pelo gerador, ou seja, é o que realmente é utilizado dentro do circuito, tá, pessoal? Lembrando que a equação aqui é U menos a epsilon, que é a FEM, menos R vezes I. Esse R é a resistência interna e o I é a corrente gerada pelo gerador. A gente calcula o PT, que é a potência total, por A, o E, né, nesse caso aqui, vezes I, né, ou seja, a FEM multiplicado pela corrente, o PD aqui, que é a potência dissipada, que é calculada pelo R vezes a corrente ao quadrado, e a potência utilizada aqui, a gente pode calcular ela por a multiplicação da corrente vezes a DDP, aqui, que nesse caso é o I, tá? A gente tem também associado a geradores, pessoal, que nós chamamos de rendimento, né, na realidade. Ou seja, você tem ali uma bateria, né? Quando você coloca ela num circuito ou uma pilha, obviamente você tem um rendimento dessa bateria, né? Ou dessa pilha, tá? Então, ele mede a porcentagem total de energia, né? Que um dispositivo é capaz de aproveitar, transformar em potência útil, ou seja, em energia útil. Então, o rendimento é dado pela potência, nesse caso aqui utilizado, dividido pela potência total, ou simplesmente pela ADDP por A FEM, tá, pessoal? Lembrando que uma observação é que essa potência ela é dada de 0 a 100%, tá? Ou seja, ela é um número entre 0 e 100%, tá? Bem, a gente tem aqui a que nós chamamos de curva característica de um gerador, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, um circuito aberto, o I é igual a zero. Quando você tem um circuito no qual ele não está fechado, você não tem corrente nele, porque você não ligou o gerador, né? Então, se a corrente é igual a zero, você substitui na equação para o gerador, você obtém que a DDP é igual à própria FEM, tá? Né? Daqui da bateria. Se o circuito agora está fechado, né? Aí você tem aqui o igual a zero, você obtém que, na realidade, a corrente aqui pode ser escrita como desculpa, circuito curto, né, você tem que a DDP que é igual a zero, você tem que a corrente pode ser escrita em termos da FEM pela resistência. E essa aqui é a curva característica que mostra, na realidade, a dependência que existe da DDP com a corrente aqui. Então, aqui é o gerador circuito aberto e aqui é o curto-circuito, tá, pessoal? Bem, fazendo um estudo de potência, a gente sabe que a potência total é igual à potência, aqui nesse caso utilizada, a potência dissipada, né? A gente pode escrever a potência utilizada como uma potência total menos a potência dissipada, e se eu substituir aquelas equações anteriores, eu caio nessa equação aqui, tá? Então, se você diz que a potência, que nesse caso utilizada, ela é igual a zero, né? Você obtém, na realidade, de novo, né, aquela equação para a corrente que é dada pela FEM, pela resistência interna do seu gerador, tá, pessoal? E aqui a gente vê a relação que existe aqui no gráfico aqui, existe entre a corrente e a potência, nesse caso que é a potência utilizada, né? Você percebe que na realidade ela é uma equação de segundo grau por conta de você ter aqui um I ao quadrado aqui na equação, tá, pessoal? Então você tem aqui uma equação de segundo grau em I, ou seja, você descreve na realidade a corrente em termos da minha potência utilizada como uma parábola de concavidade voltada para baixo, porque a resistência aqui tem um valor negativo, tá ok? Bem, a gente tem também o que nós chamamos de associação de geradores, bem assim como a gente viu lá para a associação de resistores, a gente também pode ter a ligação que existe entre geradores em série ou em paralelo, tá? A gente pode ver isso bem rapidamente. Ela é obtida quando se liga entre si todos os polos positivos dos geradores e todos os polos negativos. Nesse tipo de associação, convém que todos os geradores tenham a mesma força eletromotriz, obviamente, né? Para que não dissipem parte da energia que fornecem ao circuito externo. Então, é como se você tivesse, por exemplo, ligando várias pilhas em série ou pilhas em paralelo, tá, pessoal? É a mesma ideia lá que a gente já viu lá em resistores. Então, você tem aqui, por exemplo, 3 pilhas, né, ou 3 geradores gerando aqui digamos que um gerador com uma quantidade, né, com uma resistência maior e gerando uma corrente muito maior. Você observa que, na realidade, esse gerador, que a equivalência dele é basicamente a soma das forças eletromotrizes de cada um deles. Então, a FEM equivalente é igual a FEM 1 mais a FEM 2 mais a FEM 3, tá?
E a resistência interna, obviamente, é a soma de todas as resistências. Nesse caso aqui, do somatório das resistências internas de cada um dos geradores, tá, pessoal? Se cada um aqui for igual a 1, ele equivale a 3 vezes a inicial, tá? Isso é, ou seja, ele segue a regra para resistência, para resistores em série. Você perceber a mesma ideia para resistores em série, tá? Então, a resistência equivalente aqui, nesse caso, a resistência interna do gerador é dada por 3 vezes a resistência de um deles, tá? Então, se você tem aqui um circuito, né, você vai ter, juntando esses três, você vai ter uma 3 vezes E e uma resistência interna de 3 vezes E. Isso aqui, na realidade, é um resistor, né, associado. Se você tem uma bateria com 3 vezes a força eletromotriz que ele tinha anteriormente, né? Aqui, nesse caso, para que ela é utilizada? Né? Ela é utilizada para que se forneça maior diferença de potencial ou tensão, né, o U, ao circuito externo. Ou seja, uma maneira de você amplificar a diferença de potencial dentro do circuito. Em paralelo, né, você tem 3 pilhas ligadas em paralelo, dentro de um circuito onde eu tenho aqui um resistor, né, ele vai seguir a regra aqui de que como as três são iguais, né, as três forças eletroféricas são iguais, ou força eletromotriz, a gente consegue calcular que a equivalente é igual à inicial, ou seja, a equivalente é igual à própria, a minha FEI equivalente é igual à própria FEI inicial, força eletromotriz inicial. E a gente consegue calcular a resistência, nesse caso interna, equivalente igual à resistência de cada um deles dividido pelo número de geradores, tá? Que está colocado aí no circuito. Ela é utilizada para se obter uma resistência interna inferior à resistência de cada gerador. Obviamente, porque se você tem aqui um número maior de geradores, você obviamente tem uma resistência equivalente menor, ok? Bem, pessoal, essa aula de hoje é apenas uma aula mais conceitual, né, na realidade, antes da gente partir para os problemas mais específicos de circuitos, né, lembrando a vocês que a gente ainda vai falar, além de resistores e geradores, a gente vai falar também de capacitores, outros elementos do circuito, tá? E também vamos estar, a partir das próximas aulas, falando um pouco sobre as leis de Kirchhoff, tá? Lembrando a vocês, que eu peço a vocês que façam as atividades de tarefa online, referente aos conteúdos que a gente está colocando para vocês, e dizer que a gente, a partir dessa semana, a gente vai estar fazendo algumas aulas online através do aplicativo Meet, e a partir da próxima semana a gente vai estar fazendo aulas de física. Essa semana será aula de matemática, a partir da próxima semana a gente vai estar fazendo aulas de física através do aplicativo Meet. Pedir a vocês para entrar em contato com a gente, caso haja dúvidas, tá? Através do WhatsApp, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.